Adoradores, quem são, para quê, como fazem. Eu tentei comparar aquele meme, né? Adoradores ou qualquer outra coisa que você procura, geralmente as pessoas dizem quem é ou onde vivem, onde moram, o que fazem, até o que comem, né? E essa pergunta, de fato, quer trazer essa ideia de que quem são realmente adoradores? Nós sabemos o que é de fato ser adoradores, né? Então vamos à procura nessa manhã dos adoradores, baseado aqui no Evangelho de João, capítulo 4. E por mais que eu não vá me deter a toda essa perícope aqui, eu quero ler com os irmãos. Você pode acompanhar aqui no telão a mesma versão que eu vou utilizar. E se possível, se você desejar acompanhar comigo a leitura, fique à vontade, vamos ler juntos. Que diz a palavra do Senhor assim: Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava, versículo 1, tá bom? Mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir esta água viva? Caso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nela uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir.
Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Amém. Senhor Deus e Pai amado, nós estamos diante, ó Deus, da Tua palavra, ouvindo, ó Deus, a Tua voz, aqui na Sagrada Escritura. E mais uma vez, Senhor, nos deparamos com um texto tão conhecido, ó Pai. Mas, ó Pai, crendo na Tua soberania, ó Deus, e providência, fala conosco mais uma vez. Traz à luz, ó Deus, aspectos do texto e da nossa vida que estejam desapercebidos. Fala mais uma vez e fala, ó Deus, mais uma vez coisas novas que somente o Senhor pode falar particularmente ao coração de cada irmão aqui nessa manhã. Assim nós oramos, submetidos, ó Deus, à Tua autoridade, autoridade da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o que é adoração? Você não precisa me responder, mas pense, o que é adoração? Eu gostaria mesmo que você pensasse, para que você tenha uma ideia de se consegue entender ou pensar de uma maneira bíblica acerca de ser um adorador ou saber o que é de fato adoração. Porque, irmãos, nós temos percebido um desenvolvimento limitado de cristãos acerca da adoração. Do que é adoração? Quando eu faço essa pergunta, o que é adoração? Talvez, provavelmente, você tenha pensado logo em culto. E, de fato, a nossa adoração também se expressa no culto, como o que nós temos feito aqui durante esses dias. Se nós definirmos culto como um encontro de Deus com o seu povo, no qual se estabelece um diálogo, que Deus fala à sua igreja por meio da sua palavra, que Deus fala à congregação e a congregação responde em adoração ao Senhor mediante os cânticos, as orações, as oferendas e hinos. Nós estamos demonstrando um entendimento bíblico, saudável sobre culto, mas não propriamente dito sobre adoração. Adoração é um aspecto muito mais amplo do que isso. O culto também tem o seu aspecto mais amplo. A ideia de culto apresentada aqui por essa definição é um culto mais restrito, um culto particular, íntimo ou culto solene, culto corporativo. Mas também o culto e a adoração transcende esse aspecto. E no Novo Testamento, a adoração tem esse sentido mais amplo. Ela é descrita como uma vida de obediência à palavra de Deus, um sacrifício de nós mesmos ao propósito de Deus e um novo estilo de vida e disposição de coração. Na nova aliança, toda a nossa vida, então, tornou-se um serviço sacerdotal. Tudo o que nós fazemos deve revelar honra e louvores ao Senhor da aliança. Agora, como o apóstolo Pedro vai falar na Escritura, nós somos a casa espiritual, nós somos sacerdotes do Senhor. Se já era muito bom, há milhares de anos atrás, adorar ao Senhor, como nós cantamos aqui, estar apenas nos átrios do Senhor, agora nós não estamos limitados à presença de Deus nos átrios, mas agora nós entramos no Santo dos Santos. Nós temos acesso irrestrito a Deus pelos méritos de Cristo Jesus. E esse encontro com Deus, por mais que ele aconteça de maneira especial, e Deus comunique sua bênção e graça no culto corporativo,
quando nós somos abençoados por Deus na sua palavra, nos sacramentos, nós também temos a nossa vida, a presença de Deus, um relacionamento com Deus que transcende do momento e das reuniões e encontros com a igreja. E é nesse ponto, irmãos, que está a problemática da igreja brasileira e que tem se instalado no nosso meio. O culto público tem se tornado a única expressão de adoração dos crentes contemporâneos. Os que se dizem seguidores de Cristo não conseguem expressar a adoração nas suas vidas diárias. O propósito para o qual eles existem não é claro nas suas vidas cotidianas, diárias. São aqueles chamados crentes secretos. O lar, o casamento, a educação dos filhos, o trabalho, o lazer, são conduzidos então por outros fundamentos. Outras ideologias vão regendo e conduzindo a sua vida. E muitas vezes o evangelho não consegue, não por incapacidade do evangelho, mas por imaturidade, por falta de sabedoria e resistência à submissão e autoridade da palavra, o evangelho não consegue ser introduzido e praticado. Ou melhor dizendo, as pessoas não conseguem fazer o link do evangelho, em teoria, para a prática. E quando então, irmãos, isso acontece, a verdadeira adoração se perde. Nós produzimos, como o texto vai nos dizer, uma adoração vã. Ou como diria aquela jornalista tão famosa, de uma rede chamada Renata Vasconcelos. Eu vou parafrasear ela aqui nessa manhã, a respeito de uma adoração que se perde esses aspectos. A nossa adoração então se torna xoxa, capenga, anêmica, frágil e inconsistente. Resta então apenas uma vida religiosa, cheia de estereótipos, uma linguagem e gírias características dos evangélicos brasileiros. E isso, irmãos, sem falar nos cultos fundamentados nas necessidades pessoais, adaptados para suprir as expectativas das pessoas. O pastor do século XIX, chamado Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, abre aspas, o diabo dificilmente fez uma coisa mais inteligente do que ensinar à igreja que parte da sua missão é fornecer entretenimento às pessoas, com o objetivo de conquistá-las. E o entretenimento tem sido a arma que Satanás tem utilizado para sutilmente desviar a adoração ao Trino Deus nas igrejas brasileiras. Satanás, não vai corromper a adoração ao Deus Trino de uma maneira escancarada, em que a igreja vai ficar perceptível e horrorizada, mas ele fará isso de maneira sutil. E a cada época, a cada geração, a igreja e cristãos têm vivido este potencial de perder o foco nas coisas que são mais importantes. O resultado são igrejas, como eu falei, repletas de espectadores, de plateias, ao invés de servos de Cristo e servos de outros irmãos. O que de fato, irmãos, expressa então a vontade de Deus? O que de fato agrada a Deus deve ser a nossa maior preocupação como cristãos. O que é estabelecido pela palavra tem hoje em dia sido diluído aos interesses humanos. Não é por acaso que os pastores organizaram a ordem das ministrações.
nós começamos pela fundamentação da igreja, que é Cristo, que é a sua palavra. E ontem nós ouvimos mais uma vez sobre a membresia, sobre ser servos de Cristo, servos uns dos outros. E nessa manhã, então, baseado naquilo que o autor de Hebreus já nos disse no capítulo 12, versículos 28 e 29, quando ele disse o seguinte, irmãos: adoremos a Deus de modo aceitável. Portanto, existe modos de adorarmos a Deus, mas só existe uma maneira de adorá-lo da forma que Ele mesmo aceite. E o autor vai dizer: adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Então, nessa manhã eu quero aqui estudar as implicações aqui desse texto. Apesar, como eu falei, de ser um texto já bastante conhecido, estudado, eu acredito que nós podemos aprender um pouco mais sobre a adoração e a vontade de Deus expressa aqui. Vamos olhar para o texto, irmãos, João capítulo 4, porque aqui no Evangelho de João, nós somos grandemente ensinados sobre a verdadeira adoração. Olha aí, se você analisar os primeiros versículos do capítulo 4, nós veremos que Jesus se apresenta como a água viva. Olha só o que é que Jesus vai dizer no versículo 10. Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida. Jesus se apresenta como água da vida, mas a mulher samaritana ali definitivamente ela não compreendeu nada, coisa nenhuma do que Jesus estava querendo tratar. Versículos 16 a 19, nós vemos também aqui nesse capítulo que Jesus age ali, como um profeta, cirurgicamente penetrando no ser, no mais profundo ser da alma daquela mulher, e ele faz isso com o propósito de restaurar aquela alma. Ele vai dizer de uma forma até abrupta e repentina. Ele diz assim: você tem 5 maridos e o homem que tem agora não é seu marido. E agora nós veremos como Jesus, como Salvador, revelando ali o mistério, até então o mistério da verdadeira adoração. E eu quero, antes de dar início propriamente dito, deixar mais uma vez um versículo do autor de Hebreus, que ele diz o seguinte: por essa razão, irmãos, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Esse é o propósito dessa manhã, nos apegar ainda mais a verdades estabelecidas na palavra, para que dela jamais nos desviemos. Então, vamos lá para esses pontos. Os verdadeiros adoradores, quem são? O que esse texto pode nos ensinar sobre esses verdadeiros adoradores? Olha só, versículo 22, olha aí na sua Bíblia. Jesus vai dizer: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha só a maneira brusca, que Jesus fala. Jesus vem logo e diz: olha, vocês, o problema de vocês, samaritanos, não é que vocês adoram no monte errado. O problema de vocês, samaritanos, é não saberem quem vocês adoram. A primeira verdade estabelecida aqui é que os samaritanos não sabiam quem eles adoravam.
Não se tratava de onde, mas se tratava de quem era adorado. E você pode perguntar, como assim? Ou talvez a mulher samaritana tenha se questionado internamente, como assim nós não sabemos quem adoramos? Por que Jesus disse isso? E ele explica no versículo 22, na parte B, ele vai dizer, a razão de vocês não saberem quem adoram é porque a salvação vem dos judeus. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que todos os judeus conheciam quem eles adoravam e, portanto, todos os judeus eram verdadeiros adoradores? Também não, irmãos. Ouça o que Jesus diz aos fariseus em João capítulo 8, versículo 19. Jesus disse, não me conheceis a mim, nem ao meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Nós sabemos que o próprio Cristo foi rejeitado pelos seus. Muitos judeus rejeitaram o próprio Cristo. Muitos sequer conheceram a Deus por meio de Jesus, porque rejeitaram o Messias. Muitos rejeitaram o Evangelho e muitos eram, portanto, como os samaritanos. Podiam até adorar, mas não adoravam a Deus. Vocês adoram o que não conhecem. Jesus quer dizer aqui, irmãos, no versículo 22, que o próprio Messias tinha que ser da tribo de Judá, como prescrito no Antigo Testamento, e era isso que os judeus ensinavam e esperavam. O filho de Davi, o Messias, era anunciado e aguardado pelos judeus. Se nós, como samaritanos, não cremos na salvação em Cristo Jesus, primariamente, a nossa adoração é vã e nós não somos verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores estão, então, fundamentados no Evangelho, nas boas novas da salvação, na doutrina dos apóstolos. Os verdadeiros adoradores são fundamentados em Cristo e na sua palavra. Sobre os adoradores que desconsideravam o Evangelho de Cristo, o próprio Jesus quer dizer que eles são falsos, que a sua adoração é vazia, ou seja, é vã. Ele disse isso em Mateus capítulo 15, versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha só a relação da adoração com o fundamento de Jesus Cristo. Muita gente pensa como os samaritanos que adoram a Deus, mas se não estão fundamentados na Escritura, no Evangelho de Cristo Jesus, o próprio Jesus diz que essas pessoas não o adoram porque estão sendo ensinados em doutrinas e em preceitos de homens. Da mesma forma, nós que dizemos amar os encontros e reunião da igreja, que amamos participar dos departamentos, que nós estamos envolvidos muitas vezes nas músicas, somos líderes de algum ministério, estamos participando ativamente das programações da igreja, mas se nós negligenciamos conhecer o Cristo das Escrituras, a nossa adoração é vã. Ninguém pode conhecer Cristo por você. Seus pais, seus avós, seus tios, seu marido, sua esposa, ninguém pode intermediar o seu relacionamento com Cristo. Enquanto nós não tivermos um relacionamento firmado na pessoa e na obra de Jesus Cristo, a nossa adoração, irmãos, é vazia. Estamos perdendo o nosso tempo. E talvez há pessoas que há anos têm levado uma vida religiosa,
mas que a sua adoração nunca foi considerada pelo próprio Deus. Adoração genuína, irmãos, pressupõe então novo nascimento. Pressupõe encontro com Deus. Ter um relacionamento com o próprio Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Se não for assim, nós podemos adorar, podemos participar dos cultos, podemos ir à igreja e até mesmo servir em algum ministério da igreja, mas nós não seremos vistos como genuínos adoradores. Por quê? Porque não há verdadeira adoração sem Jesus. O ponto aqui é, seja o que for que estejamos fazendo, seja onde nós estivermos fazendo, conhecemos a Deus, conhecemos a Cristo, o qual temos servido, ou, como o profeta Isaías disse, esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Quando o assunto, irmãos, é culto, nós percebemos que muita ênfase tem se dado à aproximação do homem em direção a Deus, colocando o ponto de partida no homem, no seu desejo de buscar a Deus, mas eu quero dizer nessa manhã que isso não é suficiente, porque o culto cristão não é primariamente uma ação humana, mas é uma resposta, é uma atitude responsiva. É a ação de Deus, é o próprio Deus, é Cristo, é o seu evangelho que primeiro é revelado a nós e pelo seu Espírito nós somos capacitados a responder em adoração. Portanto, sem primariamente um encontro com Cristo, sem você nascer de novo, sem você nascer do Espírito, irmãos, nós não somos verdadeiros adoradores. A Escritura aponta que é Deus quem procura os seus adoradores. Está aqui no texto que nós acabamos de ler. Olha aí no versículo 23. O que a Escritura diz no versículo 23? Cristo nos diz, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha só, irmãos, Deus não está procurando pastores, Deus não está procurando missionários, Deus não está procurando líderes, Deus não está procurando bons ministros afinados de música, Deus não está procurando exímios guitarristas, instrumentistas, Deus não está procurando diáconos ou qualquer outro ofício. Antes, Deus busca adoradores. Adoração é a nossa primeira e mais importante atividade. Tanto aqui, irmãos, como na eternidade. O Pai procura adoradores. E parece que nesse século, a procura está mais difícil. A adoração, irmãos, é a nossa primeira atividade. Mas eu acredito que nós estamos confundindo os papéis. Eu acredito que nós estamos priorizando serviços ao invés do dono da obra. Eu acredito que em determinado momento nós temos servido a homens, pensando que estamos servindo a Deus. É por isso, irmãos, que o culto, para nós, é uma atividade tão natural. Porque a nossa adoração, ela é resultado e atitude da nossa fé, da nossa gratidão a Deus, da nossa obediência
diante de Deus que nos atraiu com a sua graça irresistível. Olha só o que é que vai dizer o Salmo 95, que nós lemos ontem, acerca dessa adoração responsiva, dessa atitude de resposta. O salmista diz: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus. Primeiro, Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelha das suas mãos, como nós cantamos aqui. Por isso, irmãos, a adoração e o culto nunca é uma atitude passiva. Envolve o desejo de participar, de praticar, de servir, de fazer. O que nós temos feito ou como nós temos agido na nossa vida de adoração? Temos levado uma vida passiva, esperando as coisas acontecerem? Hebreus capítulo 10, que vai falar, que vai nortear sobre o nosso desejo de participar do culto. Ele diz lá no versículo 25, que os pastores gostam de dizer para a igreja: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Parece que nós estamos fazendo o contrário. As coisas, os dias estão mais difíceis, e mais difícil é ver crente na adoração corporativa. Às vezes nós pensamos até que alguns irmãos estão desviados, se não estiverem, porque nós os vemos raramente, uma vez no mês, ou quando estão na igreja, no culto, entram e saem, você quase não percebe a sua presença. Alguém disse, não sei quem disse, por isso que não vou citar o autor: nenhum homem pode excluir-se dos cultos regulares da comunidade a qual pertence, sem sérios prejuízos para a sua espiritualidade pessoal. Vou repetir: nenhum homem pode excluir-se dos cultos regulares da comunidade a qual pertence, sem sérios prejuízos para a sua vida espiritual pessoal. A maioria das pessoas, irmãos, que tem buscado aconselhamento quando estão sofrendo na alma pelos seus pecados, na essência, seus problemas foram causados porque eles se desviaram da adoração ao Deus Trino. Porque eles se afastaram primariamente da adoração pessoal e comunitária a Deus. São aqueles que raramente estão vindo dia a dia da igreja, participando da vida ativa da igreja, e são esses os que mais nos procuram para tratar as aflições e os sofrimentos da alma. Será que nós não passamos a adorar outros deuses? Na teologia do coração, no estudo da idolatria, o maior Deus que tem usurpado a adoração teocêntrica se chama eu mesmo. É a egolatria, a idolatria de si mesmo. É o principal ídolo que deseja usurpar a adoração teocêntrica. A sutileza das nossas preferências tem tomado o lugar de Deus. Ora, se não é aquela bendita frase: eu não estou bem hoje para ir à igreja. Eu já cansei de ouvir as mesmas músicas do Ministério de Música. Eu já me cansei da tonalidade da voz do pastor da igreja. As cadeiras não são tão confortáveis para mim. Perceba que são sempre desejos egocêntricos que usurpam a nossa adoração. E eu digo também, irmãos, que nem o indivíduo mais santo que você conheça
pode dispensar as formas regulares de devoção. O culto corporativo da igreja, apesar das suas imperfeições e problemas, como aqui na primeira noite, o pastor Eduardo pediu perdão como igreja a aqueles irmãos, mesmo sendo igrejas compostas de pessoas imperfeitas e problemáticas, a igreja, a noiva de Cristo, é a provisão divina para sustento da nossa alma. Se Cristo não estiver em nós, nós não oferecemos adoração genuína. Se Ele não for o nosso fundamento, teremos encontros vazios e Deus não estará lá. Se nossa adoração não produz temor, não ficamos mais impressionados com a sua grandeza, se não ficamos também mais tristes com o nosso próprio pecado, e se a adoração ela não produz em nós um desejo santo por servir o Senhor, nos impulsionando a exercer o chamado salvífico, a nossa adoração é no mínimo duvidosa. Vamos para o segundo ponto. Versículo 23, eu quero pensar para quê? Adoradores para quê? Nós vamos ver que é para uma adoração teocêntrica. O Evangelho diz no versículo 23, mas vem a hora e já chegou, em que verdadeiros adoradores farão o quê? É isso, irmãos. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Vamos nos deter aí. Essa verdade aqui, irmãos, não pode passar despercebida, porque todos nós, primeiro fomos chamados para uma adoração teocêntrica. Ao invés de indagar-se onde nós adoraremos, Jesus foca em quem nós vamos adorar. E como nós vamos adorar? A mesma referência está lá no versículo 21. Ele também disse, a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. É porque, aliás, uma pergunta, e por que Jesus então usou apenas a palavra Pai? Por que Jesus não disse Deus? Ou porque Jesus não disse Senhor? Ou alguma outra designação a Deus? Por que que Deus usou o termo Pai para apontar para a adoração? Eu vou utilizar aqui algumas razões do teólogo John Piper. Ele vai explicar com duas razões. Primeiro, ele usa isso para ele relacionar a referência dela que a mulher samaritana faz aos pais. E dessa forma, atrair a atenção dela para o Pai, o único Pai importante. Ela disse, olha só o versículo 20. Nossos pais adoram neste monte. E ela já havia perguntado isso antes, no versículo 12. Foi a mulher samaritana que começou. Ela disse, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai? Perceba que ela está muito focada nas superficialidades do local e da tradição dos homens. Ela quem estava aqui dando atenção aos pais. Então Jesus muda o foco. Ele não diz, bem, os verdadeiros pais judeus adoram em Jerusalém. Se ele dissesse isso, estava correto. Ele diz, ao contrário, há um pai com que você deveria se preocupar, chamado o Pai. O Pai que merece ser adorado, mas não em um lugar particular. A segunda razão que John Piper dá, ele vai dizer o seguinte, ao dizer que
quem deve ser adorado é o Pai. Ele indica à mulher samaritana o fato de que Deus tem filhos. Porque não há pai que não possua filhos. Então, quando Jesus diz que o único a ser adorado é o Pai, ele levanta a questão: quem são os filhos desse Pai? E a resposta já foi dada em João, no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Pai procura os seus filhos para a sua adoração. Aqueles que recebem Jesus são os filhos de Deus. Deus é o Pai daqueles que nasceram de novo, que acreditaram em Jesus. Então Jesus a está despertando para a verdade de que, quando se vai adorar, o lugar não é importante, mas sim se você tem Deus como seu Pai, isto é, se você foi feito filho por meio de Cristo. Adoração é um privilégio. E é isso que toda a humanidade busca: relacionamento com o divino. Todas as religiões buscam relacionamento com o divino, mas somente o cristianismo tem o Deus único e verdadeiro como o seu Pai e nós como seus filhos. Nós podemos adorar a Deus porque em Cristo fomos feitos seus filhos. Adoração é um privilégio para filhos. E o apóstolo Paulo, vá lá para Gálatas, ele disse isso para os gentios e os judaizantes no capítulo 3, versículo 26. Aqueles que estavam colocando outras regras, tradições judaicas, hábitos e costumes, para que os gentios fossem considerados filhos de Deus. E o apóstolo Paulo tão acertadamente disse em Gálatas capítulo 3, versículo 26. Vamos recitar juntos? Pois todos vós. Vinte e sete. Porque todos. Irmãos, essa não é uma condição universal. Esse não é um pressuposto universal. Não somos todos de Deus. Não somos todos filhos de Deus de um modo genérico. Pelo simples fato de termos sido criados por Ele. A condição de filho, irmão, como Paulo vai nos dizer, vem única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Era isso que a samaritana precisava entender. E isso tem algumas implicações para nós. Eu quero fazer essa implicação aqui nesse texto para nós. 4 fatos importantes sobre a nossa filiação. Primeiro, você pode anotar, é nossa principal identidade. No texto que nós lemos, Paulo vai falar que todos nós somos filhos mediante a fé, porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes. Olha só, vamos nos revestir. Paulo está falando, vocês são filhos de Deus, porque quando vocês foram batizados, como símbolo da profissão de fé de vocês, da morte do velho homem e do novo nascimento, vocês estão dizendo agora que vocês foram revestidos por quem? Por Cristo. E por causa do revestimento de Cristo, vocês são filhos de Deus. Então a primeira implicação nisso é sobre a nossa identidade. As roupas revelam quem nós somos, você já percebeu? Que pelas roupas
nós somos até capazes de identificar os grupos, o gênero, a classe social. Você consegue perceber que alguém é mais bem favorecido do que outro pelas roupas que ele veste. Você consegue perceber que alguém é de uma cultura totalmente diferente da sua pelas roupas que ele veste. Você pode até, por exemplo, lá no seminário, nós tínhamos, ainda tem, né, um casal de angolanos. E no Maranhão ou em vários outros estados do Brasil, é muito comum você encontrar pessoas negras. E eles poderiam se sobressair entre a população como maranhenses ou como brasileiros, né? Contudo, pelas roupas que eles vestem, pelas estampas, você logo percebe, identifica que eles são de uma outra nacionalidade, outra classe social, de uma outra etnia. Então, dizer que Cristo é nossa roupa equivale a dizer que Cristo é a nossa identidade. E não nenhuma outra classificação. Seja onde, quando e com quem você estiver, esse é um princípio da adoração, irmãos. Cristo é a nossa identidade. Não importa onde nós estivermos, não importa com quem nós estivermos, nós somos de Cristo. E isso tem que ficar evidente como as roupas que nós vestimos. Segunda implicação de ser filho de Deus é a proximidade com Cristo. Cristo tem mais proximidade de nós do que qualquer outra coisa e bem. Você não pode ser identificado por um gosto pessoal, pela sua profissão, primariamente, ou por outras características suas. O fato de sermos filhos de Deus faz com que Cristo seja a nossa maior proximidade. Assim como a roupa está tão próxima de nós, Cristo é quem nos acompanha, quem nos protege, quem nos dirige e quem nós somos dependentes. É outro princípio da adoração. Terceira implicação de ser filho é a imitação de Cristo. As mães gostam de fazer aquela brincadeira de roupa com os filhos, já percebeu? E os pais também, né? Quando é menino, a gente veste tal mãe, tal filha, e tal pai e tal filho, né? É tão legal sair assim parecido, né, com o filho. É muito bonitinho, né? Então, nós precisamos praticar, irmãos, a presença de Cristo. Nós temos que sair e ser vistos como tal pai, tal filho. Filhos de Cristo, filhos de Deus, irmãos em Cristo. As nossas atitudes, a nossa fala, aquilo que fala sobre quem nós somos, tem que mostrar a característica do Pai. E a quarta e última implicação sobre a nossa filiação é a nossa aceitabilidade diante de Deus, irmãos. Deus tem sempre nos coberto de roupas que cubram a nossa vergonha. Eu quero fazer um parêntese aqui, falando sobre roupa. Homens e mulheres, cristãos, não cristãos. Você sabe qual é a função da roupa? Você sabe para que você se veste? Biblicamente, as roupas, moças e rapazes, só têm uma função. Aliás, duas funções. A primeira é de adorno e a segunda é cobrir a nossa nudez. Parece que ela só serve com a primeira opção. Além do adorno, Cristo cobre a nossa nudez. Ele faz isso desde a queda. Deus cobre a nossa vergonha. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 3, versículo 7 e depois no versículo 21. Quando a Bíblia diz que então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais.
acerca do nosso pecado, o máximo que nós podemos fazer é pegar folhas, irmãos, para fazer aventais. Porque o versículo 21 diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aos olhos de Deus, irmãos, nós somos amados devido à obra da salvação de Jesus. E Deus nos vê como filhos porque Ele enxerga Jesus. E Jesus tem sido as nossas vestes de justiça e perfeição. Não dá, irmãos, para na nossa vida de adoração nós sairmos por aí usando trapos que não cobrem a nossa vergonha, quando nós poderíamos estar vestidos de túnicas de justiça, de atos de justiça e perfeição de Cristo. Portanto, irmãos, a adoração teocêntrica é transformadora. Sempre que nós formos ler na Bíblia encontros de Deus com o seu povo, seja com Noé, com Abraão, com Jacó, com Moisés, com o profeta Isaías e muitos outros encontros que, apesar de suas particularidades, em todos esses encontros resultaram em algo transformador. A adoração era logo tomada por temor reverente. A presença, o controle e a autoridade do Senhor era tão evidente nesses encontros que eles não permaneciam como estavam. Eles não ficavam os mesmos. Eles saíam do encontro com uma nova missão, com o desejo renovado de servir ao Senhor com amor e devoção. Assim como Isaías viu o Senhor, adorou o Senhor, sentiu-se esmagado pela sua grandeza e pelo seu pecado, e Moisés, que na sarça ardente, ambos saíram para servir e cumprir o chamado do Senhor. A adoração faz isso. O Espírito de Deus faz isso, irmãos. E o maior desafio da comunidade cristã brasileira é entender que a nossa tarefa é aplicar os princípios bíblicos às nossas decisões cotidianas. Alguns crentes acham que após o culto não tem mais o dever de obedecer às Escrituras. O princípio de fazer tudo para a glória de Deus não é mais uma ordem que norteia a vida diária dessas pessoas. No sentido mais amplo, o culto alcança toda a nossa vida, tudo o que nós fazemos. E a nossa teologia, aquilo que nós cremos, que é o que nós sabemos sobre Deus, fala sobre a nossa adoração. Até o comer e o beber, a Bíblia diz, até comer. Olha só, cuidado com a glutonaria, cuidado com o pecado do excesso, mas também, como o C.S. Lewis vai falar, com o pecado da delicadeza. A nossa responsabilidade, irmãos, é descobrir o que Deus ordenou na sua Escritura e aplicar. E viver como filhos. Está cada vez mais raro você ver a manifestação do amor de Deus entre os irmãos, fora da igreja. Até dentro do culto, talvez. Precisamos, irmãos, voltar a nossa atenção. Porque o principal altar no qual Deus é adorado deve estar dentro de nós. Pois Deus é adorado, como diz a Escritura, espiritualmente mediante a fé. Isso não é expresso em atos. Nós aprendemos muito com os puritanos. Lá naquele livro Santos do Mundo, do Heiken, nós percebemos que eles tinham uma compreensão ampla da adoração. Eles levavam a vida cristã
nos seus relacionamentos com a vizinhança, com a sociedade. Eles eram cristãos no casamento, na educação dos filhos, no relacionamento com a esposa, com o marido, no trabalho. Eles tinham uma visão santificada. Tudo era feito para a glória de Deus. Terceiro e último ponto, irmãos. Como, de que modo o texto nos chama a adorar? Olha aí, atente comigo para o versículo 20 e 22. Bora lá. Para que desviasse da sondagem do coração que Jesus havia feito àquela mulher samaritana, Jesus leva ela agora para uma discussão sobre adoração. Mas o texto diz que ela quer manter as coisas no nível superficial da adoração e não no âmago da questão. Ela quer falar sobre onde. Versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus não deixa ela limitar essa questão à localização. Então, ele vai ao coração do assunto. No versículo 21, ele diz: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem mesmo neste, nem naquele, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus está dizendo, olha, você está questionando onde, você está preocupado com o lugar. Minha senhora, há um dia chegado, mais cedo do que você pensa, quando ambos os locais são irrelevantes para a verdadeira adoração. O dia vem, ele diz, quando Jerusalém, quando a cidade santa, quando a cidade de Davi, o local como o templo de Deus, não será mais o cerne da verdadeira adoração. Não era essa a resposta que ela esperava, claro. Lembre-se aí do versículo 19 do capítulo 2, quando Jesus disse, destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Em outras palavras, ali já havia dito que ele próprio, ele, Jesus, seria o local para encontrar-se com Deus. Chegou a hora, então, ele diz no verso 23, Jesus deixa explícito que a hora chegou, a hora em que a adoração muda de local, muda do templo em Jerusalém para a pessoa de Jesus. Mas vinha a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A hora é agora, porque o Salvador está aqui. Ele diz para ela, O Filho está aqui. Jesus é o caminho pelo qual o Pai está procurando adoradores. Essa é a razão porque ele veio ao mundo, não para condenar, mas para salvar. Jesus é Deus procurando a adoração de Deus. E essa adoração só pode ser feita pelo que? Espírito e em verdade. A verdadeira adoração, portanto, irmãos, exige o novo perfeito, o novo nascimento. Quando se diz que essa verdadeira adoração acontece em espírito e em verdade, significa no mínimo isso, irmãos. Você deve nascer do Espírito para adorar a Deus. E você deve vir a Ele através da verdade. E quem é a verdade? É Jesus. Eu sou o caminho e a verdade. Irmãos, as igrejas estão cheias de não nascidos do Espírito. Há muitos que ainda não provaram do novo nascimento. Há muitos que precisam nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Enquanto não nascermos de novo, irmãos, nada do que você está fazendo tem valor para Deus.
Se existe outra razão que mantém-nos no meio do povo de Deus, seja os nossos pais, sejam os nossos amigos, seja a convivência, seja o prazer de estar no meio, naquelas músicas, naquele ambiente, seja qualquer outro motivo que não seja Jesus, ouça a palavra do próprio Jesus nessa manhã, creia nele e arrependa-se. Se como os judeus, antes do novo nascimento, tudo que fazemos é ir à igreja, ou é ir à sinagoga, ou é ir à mesquita, ou ao templo, tudo isso é só agir na carne, é viver pela carne, e não é nascer do Espírito. Mas através da fé em Jesus, o Espírito Santo nos dá vida. Nós nascemos de novo. Nós temos um só Espírito, o Espírito do Deus vivo. Nós podemos então adorar em Espírito. O nosso Espírito está vivo e nós temos o Espírito de Deus em nós. E no versículo 25, agora, a samaritana caminha à beira do manancial e não mais do poço, como ela estava tão focada. Ela diz: eu sei, versículo 25, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus então diz a ela: eu sou eu que falo contigo. E ele está dizendo isso para nós nessa manhã, tão real e tão audível, como ele disse à mulher samaritana. Como naquele mesmo dia, ele se revela a nós como o eu sou, o Messias, o ungido de Deus, o Filho, o próprio Deus. Eu sou a água viva que você deve beber. Ele disse a ela: eu sou o profeta que sabe tudo sobre você e ainda assim te quer. Eu sou o Salvador que veio ao mundo e morreu, aplicando-se a nós, pelos seus pecados, para tornar a verdadeira adoração possível para vocês. Você pode procurar sobre o Messias que há de vir. Você pode procurar um lugar para ir. Mas eu o sou, eu que falo contigo, estou aqui. Basta crer. Cultuar a Deus, irmãos, é algo extremamente sério, responsável e sublimemente alegre. Isso não significa, irmãos, que o culto seja ou deve ser algo morto, monótono, sem vida e sem emoção. Emoções no culto não é pecado. Deus nos fez seres com emoções. Deus nos dotou de emoções, foi Deus que nos deu, e nós adoramos com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Não departamentalizamos nosso eu interior na hora da adoração. Nós adoramos com emoção e razão, com nosso intelecto e com nosso coração. Mas nenhuma adoração subirá a Deus se não conhecermos a Cristo. E a racionalidade do culto se revela em Jesus. A nossa emoção no culto se revela na obra de Cristo Jesus. Não nos nossos próprios desejos. Não nas nossas próprias necessidades e intenções. O nosso desejo é servir, é agradar a Deus, mediante o que Ele mesmo tem proposto na sua palavra, dentro das oportunidades que Ele tem nos oferecido na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Ou seja, nós expressamos a nossa adoração
com emoções santas e elas fluem do encontro com Deus revelado na sua palavra. Nessa manhã, irmãos, o nosso desejo, é que se você ainda não tenha tido um encontro pessoal com Cristo tão real como a samaritana teve, como muitos de nós já tiveram, esse é o tempo, essa é a hora e já chegou de você encontrar Jesus, de você tirar os olhos de locais, de pessoas e olhar para Jesus e ser filho de Deus e viver a identidade de filho. Que o Senhor Deus nos abençoe e transforme o nosso coração cativo à sua palavra. Amém. Amém.